Hello students, olá alunos, welcome to our English class, bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre gêneros propagandísticos. Vou trazer agora aqui para vocês uma imagem de alguns elementos, de algumas propagandas que nós conhecemos de objetos, de alimentos que as pessoas consomem no mundo inteiro. Nós temos aqui na primeira imagem uma propaganda da Coca-Cola. Na segunda imagem nós temos aqui os famosos hambúrgueres, nós temos o Burger King e o McDonald's. E também temos as marcas de roupa, sapatos, no caso aqui Adidas e Nike. Continuando, vamos falar de alguns gêneros, como eu já falei para vocês, e nós vamos começar falando sobre as campanhas, os posters de campanha que as pessoas geralmente utilizam para poder fazer algum tipo de anúncio. E aqui nesse caso nós temos dois exemplos para vocês. O primeiro, na primeira imagem, nós temos aqui num caso aqui um pôster de adoção de pet, né? E aqui nós temos a frase em inglês, They wait for you, adopt a pet. Eles esperam que você adote um pet. Então, nós temos aqui um pôster, né? É um gênero propagandístico, no caso aqui o pôster, que está promovendo uma adoção. Ao lado, nós temos aqui uma adoção, no caso aqui de uma criança, né? Adopted with love, no caso aqui, adotado com amor. Então, você pode ver que a questão dos posters de campanha, eles também são considerados gêneros propagandísticos, tudo bem? Vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês no início, nós temos o advertising, que nesse caso é a propaganda, e nós temos um produto que é consumido mundialmente, nesse caso a Coca-Cola. Várias pessoas no mundo inteiro conhecem a Coca-Cola e consomem muito esse alimento durante o dia a dia. No caso, essa bebida, né? E nós temos também algumas propagandas, né, que possuem algumas intenções. Nesse caso aqui da propaganda, nós temos aqui a Coca-Cola, né, também embutida nesse anúncio. Nós temos aqui a propaganda principal, que é a do McDonald's, e uma frase em inglês que também acaba aumentando essa vontade da pessoa de consumir. Nesse caso nós temos You so want one. Você quer muito um Big Mac. Então, essa questão das frases, do tamanho das imagens, elas acabam influenciando com que a pessoa, fazendo com que a pessoa acabe adquirindo esses tipos de alimentos, de produtos, mesmo que elas não necessitem. Próximo, nós temos a apelação, que também faz parte aí da questão, né, do gênero propagandístico. É uma característica que as pessoas acabam utilizando. Nesse caso aqui nós temos uma doação de sangue, blood donation. Nesse pôster, o que é que nós temos aqui? Algumas características que fazem com que ele faça a questão da apelação, né? Nós temos aqui uma frase, doe vida, está no seu sangue, e também nós temos os tipos sanguíneos. Então, a pessoa que observa esse cartaz, logo de cara já vai saber que ela está sendo feita, né, no caso uma campanha de doação, e que nós temos aí uma apelação. Por quê? Nesse caso, com a sua ajuda, com a sua doação, você vai estar salvando uma vida. Então, exatamente essa questão de apelação que no caso desse pôster aqui está fazendo para as pessoas que geralmente observam, né? Você pode ver que eles estão espalhados por toda a cidade, muitas vezes nos postos de saúde, até mesmo nos ônibus e nas ruas também. Vamos continuar. Temos também a questão do humor presente nesses gêneros propagandísticos. Você pode observar que nessa imagem nós temos o produto, nesse caso aqui a Coca-Cola aparece novamente e
Qual o humor aqui dessa imagem? Nós estamos vendo uma pessoa que está indo consumir, no caso, o seu refrigerante, porém, ele desapareceu. Nesse caso, nós temos aqui um pinguim já tomando a Coca-Cola, né, atrás da pessoa. Nesse caso, dá a entender de que, claro, você também pode interpretar da sua forma. Porém, você pode observar que o alimento, no caso esse produto, ele é tão bom que até mesmo os animais, né, gostariam de consumir. E nesse caso aqui nós temos a Coca-Cola. Outro tipo de característica, outra característica que nós temos nos gêneros propagandísticos, no caso aqui nós temos a ironia. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês observarem. O primeiro, nós temos aqui a Pepsi, muito provavelmente em algum tipo de exposição em relação ao Halloween. Nós temos aqui a seguinte frase: We wish you a scary Halloween. Nós te desejamos um Halloween assustador. E nesse caso aqui, o que é que nós temos nessa imagem? Uma Pepsi disfarçada de Coca-Cola. Nesse caso, a intenção dessa marca de refrigerante foi mostrar que a Pepsi é superior à Coca-Cola. Nesse caso aqui, ela iria se fantasiar de Coca-Cola para poder assustar as pessoas no Halloween. A segunda imagem, nós temos o Red Bull, e eu acredito que você aí em casa talvez já deva ter ouvido falar, já deve ter ouvido falar na questão da frase principal desse energético, que no caso seria o Red Bull te dá asas. Mas nesse caso a gente sabe que ninguém vai sair voando por aí, né? Então, nesse caso, a impressão, no caso o intuito de dizer para as pessoas é que ao consumir esse tipo de energético, elas vão ter força para fazer tudo o que elas quiserem. Então aqui nessa imagem vocês podem perceber as pessoas com vários tipos de atividade, pintura, futebol, musculação também. Então, nesse caso, você consumindo o energético, você vai ter todos esses tipos de poderes, né? Também temos as marcas, essa variedade de marcas que faz com que as pessoas também consumam bastante. Nós temos Adidas como uma delas, né? Vans também, Nike, enfim, todas elas influenciam muito o consumo das pessoas no dia a dia. E essa questão da apelação, de frases que fazem com que você, no caso frases de efeito, que fazem com que você queira consumir esse tipo de produto, ela é muito presente nesses tipos de marcas e também nas de alimentos, produtos alimentícios, e isso é presente no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos revisar o que nós acabamos de ver na nossa aula, né? Let's review. Tipos de gêneros propagandísticos. Nós falamos aí sobre os posters de campanha, as próprias propagandas de anúncios de roupas, de calçados, de produtos como a Coca-Cola também, né, alimentícios, e intenção dos posters e exemplos de anúncio, como vocês viram na nossa aula de hoje. Aqui estão as nossas referências. Para mais informações, vocês podem acessar a nossa plataforma. E é isso. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. See you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.